Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, povo abençoado de Deus. 16 horas e 8 minutos. Estou um pouquinho aqui atrasado, mas a gente está aqui se organizando para poder trazer um programa de qualidade para vocês que estão aí do outro lado. Minha voz está um pouquinho rouca, porque eu estou vindo de um resfriado. Até peço desculpas que na semana passada não teve podcast, porque eu estava de cama, gente. Uma gripe me pegou aí feio e eu tô me recuperando aí, ainda tossindo um pouco, então vocês me perdoem aí pela voz, perdoem porque semana passada não teve programa, mas eu espero que daqui para os próximos dias eu entregue um programa de qualidade para vocês que estão acostumados a ouvir o Geração Eleita. Vai ser bênção. E hoje não vai ser diferente. Eu trouxe aqui um convidado especial. Conheci ele através do cantor Geiser Maia. E ali a gente já meio que conversou e já meio que se organizou que ele viria no programa e ele aceitou. E hoje ele está aqui. Bom, vocês que estão aí acompanhando a programação, já vão aí distribuindo os links, compartilhando para quem vocês conhecem, para quem vocês sabem que ouvindo essa programação vai receber uma bênção de alguma forma, já vai aí divulgando. Olha, hoje tem programa ao vivo com convidado e vai ser incrível. E eu sempre começo com uma palavra, hoje não vai ser diferente, estava sentindo falta disso, sentindo falta dessa proximidade com você, com o público que está aí ouvindo. Quem não puder ouvir ao vivo hoje, fique tranquilo, porque esse programa, uma hora ou outra, vai lá para o YouTube e vai ficar lá disponível para você assistir. Até também, hoje eu só estou pedindo desculpa, né? Mas vocês sabem que eu não vou ficar de marmelada aqui, não. Eu realmente trago a verdade. A gente está aí com um acúmulo de programas para irem, episódios para irem lá para o YouTube. Então, fiquem aguardando que a gente vai colocando as coisas em ordem e vai disponibilizando os conteúdos que já foram gravados de outros convidados que já estiveram aqui lá no YouTube para vocês reverem. Até quem já ouviu o programa ao vivo quer rever, logo, logo vai estar lá. E a palavra que eu trouxe hoje, eu vim no meio do caminho e veio isso na minha mente, sobre dom, né? A gente vai falar com uma pessoa que é cantor, que é compositor, e eu pedi assim, falei, eu preciso falar sobre dom, né? E o que eu tenho para falar hoje para você está lá em Romanos 12, eu não, né? Deus, eu sou somente um instrumento. Está lá em Romanos 12, versículos 7 e 8, e diz assim, se o dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é encorajar, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se exercer liderança, que exerça com dedicação, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quais são os dons que Deus te deu? Você que está aí ouvindo, você que vai ouvir depois. Você está exercendo esse dom? Você está fazendo isso acontecer na sua vida? Ou Deus te deu o dom e você ainda acha que é incapaz de exercê-lo? Saiba que se você recebeu um dom de Deus, se não, porque todos nós recebemos algum dom de Deus, seja ele na área que for, seja ele em que situação for, e você está se sentindo incapaz, saiba que Deus é perfeito e Ele faz tudo perfeitamente. Se Ele te deu exatamente esse dom que você percebe que ao decorrer da sua vida você tenha uma facilidade maior em lidar com essa situação, ou com essa atividade, ou com essa ação, coloque em prática, porque com certeza nós vamos ser cobrados por isso quando nós chegarmos lá na glória. E a gente está lutando todos os dias para chegar, para recebermos, né, esse galardão. Então, exerçam, não se sinta incapaz, porque Deus, Ele te deu exatamente sabendo que você seria capaz de executar. Agora, se a gente recebe um dom e a gente coloca ali debaixo da cama, né, fechado a 7 chaves, achando que vai ser impossível a gente fazer isso, a gente, de alguma certa forma, está dizendo que Deus fez algo que não sabia o que estava fazendo. Isso é impossível. Então, com certeza, você que está aí ouvindo ou que vai ouvir, recebeu um dom de Deus, exerça, coloque ele em prática, faça isso acontecer, porque pode ter certeza que através desse dom da sua vida exercido, muitas outras vidas vão ser alcançadas.
E eu já começo hoje com essa pedrada, né? E agora eu vou apresentar o meu convidado. Ele é cantor, ele é compositor, como eu falei, e a gente vai descobrir aqui nesse bate-papo mais outras atribuições que eu tenho certeza que Deus o presenteou e que ele exerce lindamente para a glória do Senhor. Eu apresento Juninho Rosa. Boa tarde, Juninho. Boa tarde para todos os ouvintes aí desse programa abençoado. Eu já estou muito contente de estar aqui, sabendo que, né, Najara, é sempre um propósito do céu. Se estamos aqui, é porque Deus nos colocou aqui e algo de Deus vai brotar aqui nessa tarde. Amém, amém. Juninho, eu lembro exatamente o dia que eu conheci você, através do Geiser, que vocês estavam lá compondo, né? Tocando Sim. música, fazendo música, e aí ele colocou você no programa, conversamos ao vivo, e foi maravilhoso, porque eu, humildemente falando, não o conhecia. E acredito que muitos não conhecem. Conhecem composições suas, mas não conhecem o Juninho Rosa, o irmão Juninho Rosa. Eu queria que você começasse falando quem é o Juninho, quem é o servo Juninho. Então, eu sempre costumo dizer que eu tenho um pouco de dificuldade assim quando eu falo de mim na terceira pessoa. Mas, mas a verdade é que, acima de tudo, desde a minha adolescência, uma das primeiras músicas até que eu escrevi, que eu era adolescente, assim, pós-adolescente, estava lá escrevendo, dizia que eu sou simplesmente filho. Então, eu sempre tive, acima de tudo, a consciência de que, acima de qualquer outro nome, qualquer outra marca, qualquer outro rótulo, eu sou filho, filho de Deus. Filho de Deus, filho de uma família que já também tem uma cultura musical assim, mas ninguém seguiu nesse caminho, né? E e hoje eu sou casado, tenho a minha esposa que me acompanha também nesse projeto. E se for falar acima de tudo quem eu sou um filho de Deus para um propósito. Que fui tornando, fui feito filho de Deus, né? E quando Deus me fez filho, é que eu encontrei meu propósito. Eu não cantava antes de me converter verdadeiramente e eu tinha muita dificuldade para cantar. Então, toda a minha experiência de vida com Deus, de relacionamento com Deus, tem muito a ver com a minha experiência de relacionamento com a música. Eu não me relaciono com a música para me relacionar com Deus. Foi por eu ter me relacionado com Deus que eu comecei a me relacionar com a música. Então, eu sou esse aí, um monte de coisas e ao mesmo tempo uma coisa só. Olha, eu já conversei com muita gente aqui que fala isso, né? É muito difícil falar sobre si, né? É mais fácil a gente ouvir as pessoas falando sobre nós, mas falar sobre si é algo é muito difícil, né? E você falar que, sobretudo, antes de tudo, você é filho, é algo que me chama a atenção, porque no caminhar da nossa vida, a gente se torna tantas coisas, às vezes por rótulo das pessoas, às vezes por coisas que a gente faz, por trabalhos que a gente executa, ou por causa mesmo dos dons que eu estava falando agora, e a gente acaba se tornando tantas coisas, tendo tantos adjetivos, e a gente acaba perdendo essa essência de lembrar que, sobretudo, somos filhos. Exato. Isso é muito legal de ouvir, que a gente não pode esquecer, né? Que sobretudo, somos filhos, filhos amados de Deus, escolhidos por Deus. Porque isso, eu acho que a cada momento que a gente lembra disso, nos aproxima mais ainda de Deus, você concorda? Com certeza, eu sempre digo que assim, o propósito que a gente tem, aquilo que a gente faz no reino, ou aquilo que a gente faz pelo mover do Espírito em nós, é para evidenciar a paternidade de Deus na Terra. Então, a minha identidade em Deus é revelada pelo propósito que nasceu porque eu fui renascido. Então, o propósito é mostrar quem é meu pai.
Então, por que que eu estou fazendo isso? Eu estou mostrando para o mundo quem é meu pai. Eu levo muito isso para mim, assim, sabe? Tudo que eu faço, toda música que eu escrevo, todo lugar que eu vou, em qualquer lugar, em qualquer coisa que eu faça, eu sempre costumo guardar esse entendimento. Eu estou mostrando para o mundo quem é meu pai, qual é o meu DNA, quem me recriou, né? Então, isso é fundamental para que a gente, até porque tu estava falando, né? Essa palavra de propósito ali, que é realmente totalmente conectada a essa verdade, né? Aí eu te pergunto, quando foi que você renasceu? É, porque Ah, você não é cristão de berço, você renasceu em algum momento da sua vida. Qual que foi esse momento e como foi esse momento? Como que você chegou nesse momento? sim, sim. Quando eu nasci, a minha mãe tinha acabado de se converter. Mas eu digo que nem todos, nem só porque a minha mãe tinha se convertido ou coisa assim, que eu já era crente, né? Então a minha mãe se converteu na Assembleia de Deus, né? Quase todo brasileiro tem um pezinho lá na Assembleia. Minha mãe se converteu na Assembleia de Deus e minha mãe era de religião de matriz africana, né? Minha mãe ela era da Umbanda, a Umbanda pesado mesmo. E ela tinha acabado de se converter quando eu nasci. Então, naqueles primeiros anos ali da minha infância, a minha mãe era muito fervorosa na igreja e eu ia com ela, mas eu não tinha compreensão do que aquilo significava. Então, eu ia lá na igreja. Eu ia lá, ficava jogando futebolzinho de botão fora do culto. Eu não estava nem aí, não entendia nada do que estava acontecendo ali. Até meus 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos de idade, até os 12 anos, quando a minha mãe mudou de denominação. E quando ela fez essa mudança, eu lembro que um dia eu estava no culto, acabou o culto, e eu ia, repito, porque ela ia, né? Eu lembro que acabou o culto, e uma menina, ela tinha 15 anos, nós somos amigos até hoje, né? Ela casou com o meu vizinho, na verdade. Eu lembro que acabou o culto, ela saiu com uma cadernetinha, uma cadernetinha, batendo a caneta assim em cima. Quem quer aula de violão? Quem quer aula de violão? Ela tinha 15 anos e eu tinha 12. Aí eu lembro que quando eu vi ela falando isso aí, eu falei assim, pô, por que não, né? Quem sabe eu consigo. Não sei se eu falei para ela, posso entrar? E nessa época, o meu sonho que eu tinha era ser jogador de futebol. Eu jogava bola, eu O sonho treinava, de todo menino. e eu treinava, eu jogava já no time. Para quem conhece aqui do Sul, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou do Sul. E no Sul tinha um projeto que se chamava Moleque Bom de Bola. Para quem é do Sul, vai saber disso aí. Eu jogava os campeonatos do Moleque Bom de Bola, tudo. E naquele dia, quando eu vi ela oferecendo aula de violão, despertou em mim. E olha que meu pai tocava violão, tá, Najara? Meu pai tocava. E eu olhava ele tocar, eu não dava o menor valor para aquilo. Seu primeiro contato com a música, eu até anotei aqui, foi nessa aula de violão? Sim, eu aprendendo foi nessa aula de violão. O meu pai já tocava, mas eu não dava a menor importância, assim, né? Tocando e cantando lá, eu não me importava nada com aquilo. E aí, quando eu entrei na aula, que era uma aula comunitária, o que aconteceu ali foi que, mais do que um, um gosto por música, o que eu comecei a aprender ali foi o que significa louvor. Aquilo mudou minha vida. Com 12 anos. Com 12 anos, eu comecei a entender por que a gente cantava para Deus, o que significava aquilo, como que o nosso louvor é fruto do Espírito Santo, como que aquilo era diferente de cantar, porque o meu pai cantava no meio secular. Então, eu comecei a ver que o propósito era muito diferente. E aquilo me trouxe uma seriedade, uma importância e um entendimento de quanto valor tinha naquilo ali. E aí, rapaz, aí eu dentro da aula, a gente sempre tinha um direcionamento bíblico também sobre música, sobre louvor, né?
Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu entendia os princípios bíblicos daquilo, eu não conseguia aprender. Eu tive muita dificuldade, eu desisti 3 vezes, né, de aprender. E eu desistia, não conseguia tocar nada, desistia. Aí a minha irmã entrou na aula junto comigo. Olha só, gente. Isso é porque tem gente aqui que talvez esteja ouvindo e às vezes tentou uma vez, tentou duas, tentou três, e sabe que esse é o seu propósito, mas às vezes, por não tentar a quarta ou a quinta, vai acabar enterrando aquilo que Deus te deu como talento, que foi o que você estava falando no começo, né? Então, para quem está ouvindo, escuta isso. Aí eu estava lá na terceira vez que eu tinha desistido, cara. Aí eu fui para casa, minha irmã voltou do culto, pegou o violão, sentou na minha frente e falou assim, ó, olha aqui, ó, tu consegue fazer isso? E me mostrou que ela já estava tocando. Gente, ela estava tocando um negócio assim, todo travado, horroroso ali, né? Mas para mim aquilo era absolutamente sobrenatural, era fora da realidade que eu poderia fazer. Quando eu olhei aquilo assim, eu falei, não acredito. Aí eu falei, cara, eu pensei, eu vou comer o violão no café da manhã, minha janta vai ser violão. Eu falei para mim, se eu não me esqueço, eu vou virar a noite com esse negócio na minha mão, mas eu vou aprender. Eu fui para a igreja, fui pedir para minha amiga, o nome dela é Andréia, né? Falei, André, posso voltar para aula? Aí ela, não, não, tá todo mundo já tocando. Não, 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 não pode não. Mano, aí eu comecei a saga de chamar atrás dela, pedir para voltar, né? Pedir para voltar, pedir para voltar, pedir para voltar. E, e é interessante, cara, que o que era mais importante eu já estava recebendo de Deus. Eu estava cada vez mais me aprofundando no relacionamento com Deus e eu não estava nem percebendo que, na verdade, o futebol já não era mais nem tão importante para mim. Eu já estava perdendo aquele brilho do futebol, sabe? E é interessante porque o Espírito Santo é que nos convence, né? É Não porque é o sonho do futebol era seu, não era de Deus, né? isso. Foi o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E às vezes a gente fica pensando assim, ó, pô, mas e se eu não gostar do plano de Deus? Tem gente que pensa isso. Tem gente que está pensando agora ou já pensou. E se eu não gostar? Mas e se eu me render totalmente e não é aquilo que eu queria? E se for? Gente, existe uma verdade. O Espírito Santo nos convence. E quando ele me convence, eu vou ter prazer de fazer aquilo. Se eu entrego o meu coração de verdade, como diz a palavra, né? Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos Do do teu seu coração. coração. Mas primeiro agrada-te do Senhor. Agrado do Senhor, os desejos do meu coração são os desejos dele. Então, quando eu comecei a me agradar do Senhor, os desejos dele começaram a ser os meus. E quando eu voltei para a aula nessa vez, já era diferente. O futebol já não era mais o meu grande sonho. Eu já tinha começado a entender. E foi uma coisa sobrenatural, porque quando ela permitiu, vou resumir que a história é longa, quando ela permitiu e me deixou entrar de novo, eu não estou exagerando, em questão de 3 meses, 90 dias mais ou menos, assim, mais ou menos 3 meses, eu já estava tocando mais que ela, que é a professora. Qual foi o primeiro louvor que você tocou no violão? Lembra? Deus, a terra vai um dia contemplar. Quem, não sei se quem conhece aqui. Acho A que terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. Não sei se conhece essa daí. agora, assim, de imediato eu não lembro, porque eu tô aqui anotando o que você tá falando, pegando os pontos, porque eu tô achando muito interessante. Agora, de bate-pronto, eu não vou lembrar, mas depois eu vou pesquisar. Bem antiga e conhecida, tá? Se botar no Google aí, tu vai ver. A terra vai um dia contemplar. Tem gente que tá ouvindo aí que com certeza conhece. Oh, aleluia, ele voltará. Cara, enfim, foi a primeira música que eu toquei. E eu lembro que quando eu voltei pra aula, eu não conseguia, não conseguia, não esticava o meu dedo, não ia, ela puxava o meu dedo. Mas em 3 meses, gente.
em 3 meses, ali eu aprendi o poder que existe quando eu misturo a minha limitação com o propósito divino, sabe? O que eu tenho que entregar a Deus é a limitação, porque diante dos olhos de Deus eu só sou limitado, 100%. Eu não consigo fazer nada sem Ele. A gente não consegue nem levantar de manhã sem Ele. Então nós somos 100% limitados. E quando eu entreguei toda a minha limitação, Deus foi sem limites em mim. Aconteceu o que para mim era impossível, O sabe? sobrenatural. Tipo, eu lembro que uma vez ela parou depois da aula, assim, ela que dava aula, né, a menina, ela falou para mim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu também peguei gripe, tá, gente? Por isso que Tá pegando todo mundo isso daí. a garganta tá assim, ó. Mas beleza. Aí Se ela falou quiser, para mim assim, se quiser, vai lá pegar um copo d'água. A gente tá em casa aqui. não, tranquilo, tranquilo, fica de boa. Tá de boa. Se precisar, eu vou mesmo. Aí eu lembro que ela falou para mim assim, Juninho, é o seguinte, escuta bem o que eu vou te falar, cara. Hoje, eu não tenho mais o que te ensinar, que tu já sabe mais do que eu. Mas isso é pouco, ela falou. Eu nunca esqueço disso. Isso é pouco. O que eu sei é pouco. Tu sabe mais do que eu, mas ainda é pouco. Esse é o teu propósito. Voa, cara. Procura gente que é melhor que tu. Procura Ela gente foi que sua sabe maior mais. incentivadora? Olha, não, a gente não teve contato frequente no processo até hoje, mas lá no começo foi. Lá no começo foi a pessoa que me. Ô, Julinho, sabe que, desculpa te cortar, mas eu não posso passar disso. É muito interessante perceber a importância de se fazer a obra de Deus. Porque, às vezes, por uma aparente moça que estava ali batendo, batendo no caderno para poder fazer, colocar os nomes das pessoas que queriam fazer aula de violão, aparentemente isso pode ser uma coisa muito simples. Mas você é um cristão de berço, porém não era convertido ainda. Mas por ela estar ali fazendo a obra, que aparentemente era algo muito simples, mas com certeza fazendo para Deus, ela foi um instrumento de Deus na sua vida para que te oferecesse uma aula de violão, para que você exercesse o dom que Deus te liberou e que para você conseguisse se converter aos pés do Senhor. Então, olha a importância de se fazer a obra de Deus, de ter as pessoas ali disponíveis para servir, desde ser uma professora de violão, como ser uma pessoa que está ali na porta da igreja te dando boa tarde, a pessoa que vem te dar um copo d'água, a pessoa que está ali, uma obreira, um levita, uma evangelista. Isso me fez ir além, porque se a gente for pegar o pé da letra, são os mistérios de Deus. É a forma Sim. que Deus nos traz para perto dele, que aparentemente para a gente nossa, mas é tão simples, mas não, que no final a gente vê que se encaixa perfeitamente. E continuando o assunto, que eu te cortei, mas isso ficou muito na minha mente. Não, cortou nada. Vamos bater um papo aqui. É isso aí. Eu gosto disso aí, né? Tem alguma coisa, pode falar. Tamo junto aí, tá? E assim, eu concordo plenamente, porque mais importante do que aprender a tocar violão é realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, né? Porque ali foi quando eu me batizei, foi a partir dali que eu encontrei realmente a importância de me batizar, foi a partir dali que eu recebi o batismo do Espírito Santo, foi totalmente conectado a uma experiência de entrar para uma aula de violão, que aparentemente seria algo totalmente focado à música, mas que para mim, acima de tudo, foi um start espiritual na minha vida, né? E se eu for dizer hoje o que eu tenho de conhecimento musical ou de bagagem que a gente tem aprendido, tem vivido com Deus, aquilo que eu aprendi naqueles 3 meses tipo assim, não pode se considerar uma gota d'água musical dentro do que hoje eu conheço de música, mas
aquilo lá, naquela gota d'água, estava todo o poder do Espírito Santo para mudar a minha mente. E que hoje o que eu sou vem daquilo, vem daquela experiência, daquela gota d'água. Então mais do que o ativismo, mais do que o que eu faço, é realmente ser capacitado no porquê eu faço e para quem eu faço. E o que se move dentro de mim para me fazer realizar aquilo que eu realizo na obra, na igreja, ou seja, onde eu estiver, né? Então, esse é um aprendizado que eu guardo muito para mim, porque eu não vejo mais nenhum momento como um momento menos importante. Os momentos que a gente acha que são menos importantes, talvez, no trabalho que parece ser menos importante, é aquilo que vai gerar o maior fruto, que às vezes nós vamos ver, né? Tem uma música, Ana Jara, que eu sempre falo, rapidinho, eu sempre falo isso, e uma das músicas que eu escrevi uma vez, que Deus falou comigo assim, ó, ele falou assim para mim: no secreto, onde ninguém te vê, eu faço aquilo que muitos vão ver. Então, naquele lugar de pequena, entre aspas, importância, Deus faz as coisas extraordinárias, cara, acontecerem, e às vezes a gente desvaloriza esses momentos que, na verdade, são os momentos mais importantes que a gente deveria valorizar, sabe? E Juninho, você falou sobre gota d'água, né? Isso era uma gota d'água na sua vida. Eu lembrei, quando você falou gota d'água, eu lembrei sobre sermos terra seca, né? oh, Você falou, eu fiquei assim, somos terra seca e que precisamos da água que é Jesus. isso. E é uma gota basta, né? Uma gota É, basta. basta, eu vou te falar que não basta nem, não precisa nem uma gota. A Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará, só o cheiro das águas. Se só chegar o cheiro, água nem tem cheiro, gente, mas essa tem, né? Essa Tem. tem um bom perfume. Então, é, basta só o cheiro das águas para que uma planta nova nasça. Então, se hoje a gente está aqui conversando, é porque um dia lá atrás alguém se propôs voluntariamente a ter paciência comigo, a me ajudar, a me ensinar e pastores, enfim, que estavam lá também naquela época. A gente estava falando sobre conversão, né? Então, a minha conversão foi aí. Eu tive depois um tempo em que eu me afastei. Então, são dois momentos, né? Esse eu aprendi a tocar, mas eu não cantava absolutamente nada. Eu não tinha a menor condição de cantar, assim. Eu comecei a cantar com 23 anos de idade já, bem depois, né? Eu já tocava há uns 11 anos quando eu comecei a cantar. Então, foi também uma experiência de reconciliação. Eu estava afastado na Marcha para Jesus, que Deus me trouxe de novo. É uma história longa. Ô, Juninho, duas coisas aqui. Você retrata claramente a importância de não desistir. Quando Sim, você começou a tocar lá, você foi tentar e parava, tentava e parava. E você falou, né, a importância da gente não desistir, no sentido de que se você tentou uma, não deu, tenta duas, tenta três, tenta quatro, até você. Só que hoje eu percebo, assim, eu falo hoje, né, mas a vida sempre foi assim. A gente desiste muito fácil das coisas. Aí quem tá ouvindo pode falar assim: ah, mas você acha que é fácil você tentar duas, três, quatro vezes e não dar certo? Não é questão de ser fácil o teu caminhar de tentativas, porque às vezes é com choro, é com dores, são lutas, mas eu digo assim, a gente esquece muito rápido do que Deus nos garante, é, né? Porque lembrar o que Deus nos garante quando tá tudo bem, quando a gente tenta e dá certo de primeira, é lindo. Mas lembrar do que a palavra diz sobre nós e sobre quem a gente serve, nos momentos que a gente tenta e não dá certo,
é que vai dizer muito que se somos realmente obedientes à palavra do Senhor. É isso aí. É o momento que a gente menos pensa. É aquela coisa assim, ó, que o Espírito faz a gente pensar ou ter ideias que a gente não teria naquele momento. O lógico seria até desistir, mas quem não nos deixa desistir é o Espírito. E eu sempre carrego isso para mim, porque eu não quero nenhuma vez, assim, em nenhum momento, ter a certeza ou acreditar que eu não vou desistir. Eu posso até desistir, mas enquanto eu clamar pelo Espírito, e o Espírito estiver me motivando, o Espírito Santo estiver me influenciando, enquanto o vento soprar e eu for para onde o vento vai, mesmo sem saber de onde vem, eu não vou desistir. E é por isso que, às vezes, a gente acaba mergulhando na nossa própria força de tentar não desistir, de tentar fazer alguma coisa, de tentar se animar, mas, na verdade, o que tem que fazer é mergulhar no Espírito de Deus. O Espírito Santo foi exatamente o que Jesus fez. O que Jesus fez quando ele estava prestes a desistir, talvez porque ele pediu, né? Por favor, se Se possível, possível. passa de mim esse cálice, mas Ele ainda perguntou se possível. Ele não falou, afasta de mim esse cálice. ele falou, se possível. E naquele momento, sabe o que ele falou? Ele pediu para os discípulos ver lá com ele. E ele disse assim, ó, porque isso é muito verdadeiro, cara. É um aprendizado com Jesus assim que é fantástico. Ele disse assim, ó, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso para eles. Então, ele tinha consciência de que mesmo ele, sendo quem ele era, ele estava numa carne. E a carne precisava do espírito. E a carne ia ser machucada, ia ser ferida, ia ser pisoteada, cuspida. A carne ia doer de verdade, né? Quem está ouvindo aí, doeu de verdade. Jesus não fez um estalar de dedos e tirou a dor. Doía de verdade. Então, era a carne, mas o espírito estava pronto. É pelo espírito estar pronto que ele foi até a cruz. E é o espírito que levantou ele dos mortos. Então, é o mesmo espírito. Então, a carne pode estar fraca, gente. E vai estar sempre fraca. Mas o espírito ele tem que sempre estar pronto dentro de nós. Então, eu não sou eu que não desisto. É o espírito que não me deixa desistir. Muito bom isso, hein? Porque às vezes a gente pensa assim, eu desisto. E aí daqui a pouco você tá ali de volta. E você fala, meu Deus, eu tento desistir, mas eu não consigo, porque o Exato, Espírito Santo, ele não te permite. Eu exato. queria falar algo pessoal aqui, mas tá tão bom que eu não vou cortar, porque senão a gente vai falar sobre mim e o negócio é sobre você. Hoje eu quero saber mais. Se acrescentar, fala, não tem problema. Manda ver que aqui é o espírito Juninho, que esse programa tá no ar desde outubro, né? É, já trouxe mais 60 convidados. E eu podia falar assim, a carne podia falar, é um case de sucesso. Vamos lá. Todo mundo que está ouvindo aí vai saber, quem vai ouvir depois, eu já falei, acho que quase todo programa eu falo isso. Eu não tenho formação como rádio e TV, né? Eu tenho aqui pessoas que falam, Narjara, quando você liga o microfone parece que é outra pessoa. E é o Espírito Santo, porque ai de mim falar que sou eu. Ai de mim eu falar que é porque eu tenho habilidade. Não. Me falta habilidade profissional, capacitação para isso. Mas eu sei que é o Espírito Santo que me move. E eu já pensei em parar várias vezes, porque não é fácil, né? É muito trabalho, é muito ardor para entregar um programa que de 1h20, né? Você tem que estar ali sempre estudando, você tem que estar ali editando, você tem que estar ali convidando. E eu passei por uma semana que eu falei que eu não estava bem, eu não consegui fazer o programa. E às vezes passou pela minha cabeça, mas para que continuar, né? Para que continuar? Não é melhor eu parar, né? Porque eu estou cansada, porque a gente cansa, a gente fala assim, mas você é de Deus. Mas, gente, a gente tem espírito e a gente tem carne. O espírito precisa sobressair, mas a carne existe. E a carne está cansada,
né? Tá cansada desse todo o trabalho. E eu tenho uma pessoa que a gente fala assim, nós somos uma equipe, né? Que ela fala, não é sobre você, é sobre ele. E todas as vezes que eu paro e penso, eu vou parar, eu vou dar uma pausa, vou falar que foi só uma temporada e daqui a um tempo volta de novo. Deus me traz pérolas como você. Porque hoje, pode ter aquelas pessoas que falam assim, eu vou assistir porque é o Geiser Maia, né? Hoje eu vou assistir porque fulano de tal que eu vejo na TV, como eu já tive pessoas aqui assim. Mas são essas pessoas que às vezes estão nos bastidores ou que às vezes estão só compondo, estão compondo que não faz, eu atribuo a um bastidor, porque geralmente quem canta as suas músicas são as pessoas que estão ali na linha de frente. E quando eu converso com pessoas que tá no bastidor ou que não está na linha de frente, são as vezes que eu mais entendo o porquê que eu tô aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem 37 minutos de conversa, ainda tem mais um tempo aí, e eu já aprendi tanto, tanto. Eu saio daqui todos os programas falando, hoje eu aprendi mais um pouco. Então, realmente, não é sobre a Narjara estar cansada, sobre a Narjara querer parar, sobre a Narjara querer desistir de algo que foi Deus que deu. É porque eu sou muito melhor a cada dia que eu conheço pessoas como você, que eu converso com pessoas como você. E olha que eu nem cheguei no profundo ainda, a gente ainda nem, né, não chegou nem na metade de saber quem é você, o que você faz realmente. Mas só o que você me disse até aqui me faz entender que é Deus não falando assim, não para, tem muita gente para falar aqui. Tem muita gente para trazer aqui e que vai abençoar vidas que estão ouvindo ou que vão ouvir. É isso. Glória a Deus. Eu é que assim, ó, para mim é mais do que apenas uma conversa, tem que ter frutificação, né? Acho que em tudo aquilo que o mundo espiritual se move, traz fruto. E para mim também é uma bênção. Toda vez que a gente rememoriza aquilo que são os princípios que a gente carrega, a gente sai mais fortificado, a gente sai mais estruturado para continuar mais passos, né? Então, assim, em todo lugar, pode ter certeza que eu vou, assim, a minha maior preocupação, e sempre foi assim, tá? Eu não fico 100% preocupado, enquanto, que roupa que eu estou usando, como é que tá, que música que eu vou cantar, qual é a melhor tonalidade. Eu sei que tem todas essas questões, mas a minha preocupação número um é que mensagem vai ficar. O que o Espírito Santo vai gerar em quem ouvir ali? Porque não pode ser a mesma pessoa. Não podemos ser iguais depois de a gente falar sobre ele. Não pode. Isso nunca vai ser assim, Tem que entendeu? promover mudança, né? De alguma forma, tem que nos estruturar, tem que nos renovar, tem que nos motivar outra vez. Nos confrontar. Também, principalmente, Principalmente nos confrontar. principalmente. Então, essa é uma preocupação assim que eu sempre tenho, sabe? E o teu testemunho para mim é uma dádiva, é um presente assim hoje, saber que Deus está nos abençoando aqui. E eu tenho certeza, eu falo isso assim, ó, com uma certeza no Espírito Santo, que tem pessoas aqui ouvindo que também estão sendo renovadas, Amém. sendo abençoadas aqui, e Amém. que não tem nada a ver com quanto já ouviram a minha voz cantando ou não. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus, mano. Quem é a chave de tudo aqui, em qualquer lugar, é Ele. Então, eu já estou contente, assim, porque vamos ouvir testemunhos. Amém. Não é por acaso que a gente está falando sobre isso. Não. Ô, Juninho, hoje você começou com violão, hoje você toca outros instrumentos? Sim, sim. Na verdade, assim, o meu instrumento, né, principal é o violão.
mas eu toco outros instrumentos também. Quem é de igreja sabe que dentro de igreja, né, às vezes tu tem que se virar nos 30, né? Então eu toco também teclado, bateria, baixo, guitarra, esses outros instrumentos assim eu também consigo tocar assim para tocar no culto, para apoiar em algum lugar. Mas o meu instrumento mesmo oficialmente é o violão, é o instrumento que eu gravo projetos, enfim, eu faço assim é com o violão. Mas hoje na igreja onde eu congrego aqui no Rio de Janeiro, porque eu estou morando no Rio de Janeiro há um ano e meio, mais ou menos um ano e 7 meses. Na verdade eu sou de Florianópolis. Uau! É, Foi eu, abençoado, hein? Mais do que abençoado. eu e minha esposa somos de lá, somos nativos mesmo, né? A gente me criei em Florianópolis, né? Então, assim, lá é a nossa terra mesmo. E eu vim morar no Rio de Janeiro por causa de projetos musicais mesmo, né? Por causa de projetos de louvor e tal. Eu vinha muito para cá para ministrar. E toda vez que eu vinha, eu voltava para casa e falava, Devon, eu acho que Deus vai levar a gente para morar no Rio de Janeiro. Eu senti assim, até que um dia, cara, tava na igreja, lá em Florianópolis, Deus falou no meu ouvido, assim, falou, chega, eu vou te tirar daqui. Acabou, mano. Quando Deus fala chega, irmão, é porque... E tudo foi se... Aí é uma outra história que a gente está morando agora aqui. E aqui onde eu estou, eu trabalho com o louvor da igreja, né? Eu trabalho integralmente no louvor da igreja na coordenação ali e tal. Eu não sou o líder, mas eu ajudo a líder do louvor e trabalho na igreja. E na igreja eu toco teclado, principalmente aqui. Aqui eu estou servindo no teclado, porque é onde eu conduzo a galera, onde eu faço o talkback, para quem é do louvor sabe isso, para soltar as tracks, os samples e organizar toda a parte de produção musical da igreja que eu organizo, né? E então hoje eu estou tocando teclado muito mais do que o violão nos cultos, mas o meu instrumento é o violão, o meu projeto, quando eu saio, quando eu faço agendas e tudo mais, assim, né? Com o violão. Mas é isso aí. Você já tocou em alguma banda, com algum cantor gospel? Olha, já, assim, não, eu nunca fiz banda de ser assim, eu sou da banda de tal ministro do louvor. Não, eu estive por 8 anos fazendo parte do Ministério Avivar, né, lá de Florianópolis, e eu não sei se o povo aqui conhece o Ministério Avivar, mas talvez conheça a música que ficou mais conhecida da gente, que é a música Maranata, e lá eu era vocalista, né, e violão. Então eu tocava violão e cantava lá no ministério junto. Era eu, a Fernanda e o Thiago, que é o filho do bispo. E nós três cantamos juntos assim um bom tempo. Rodei bastante com a Vivar por aí. E aí chegou um tempo em que Deus nos guiou assim, sabe? Eu e minha esposa para um projeto solo, né? Eu entendi que era o momento de a gente seguir para um projeto solo e tal. E nessa mudança aí, com o Avival eu já toquei, a gente já tocou, com a Gabriela Rocha, com a Aline Barros, assim, um monte de gente, eu não sei nem dizer mais quem, gente, é quase tudo que tem aí, né? Eu já toquei, eu já tive algum contato, assim, e hoje a banda que era a banda do Avivar, né, a banda mudou completamente e os adolescentes que viam a gente tocar assumiram a equipe, né, Ai, que e legal. ele que passou o bastão para eles e hoje o Avivar é a galera que era adolescente lá, que tá lá, já são tudo, estão tocando a ficha, gravando os projetos do Avivar, tudo, e eu vim para uma outra empreitada agora. A galera da banda tá em São Paulo, né? Lá para São Paulo, eles estão, a galera que era da banda do Avivar gravou muita gente, desde Fernandinho, Gabriela Rocha, Isadora Pompeu, Gabriel Guedes, a, a Aline Barros também. Cara, assim, de tudo aí, a Bruna Carla, eles gravam de tudo aí, sabe? Que era a mesma Aham. banda que a gente tocava juntos, na verdade. Que legal. Ô, Juninho, é, como que veio e quando que veio a primeira composição? Então, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, até um tempinho recente atrás, eu coloquei no story lá um trechinho dessa música.
Mas eu nunca tinha nem cantado na internet essa música, na verdade. E eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. E aí eu tocava muita música na igreja, e a igreja era muito tradicional, né? Sabe que as igrejas que cantam músicas da harpa, cantor cristão, sabe Corinhos, cantor cristão? Cantor cristão, conhece? Não, cantor cantor. cristão é tipo uma harpa também. Ah, sim, sim. São os Sabe? louvores que pouco a gente ouve hoje. Que hoje a É, gente ouve muito, se modernizou muito, né? faz parte do Faz processo. parte, sim. E aquela igreja ela era bem tradicional, assim, então era muita música até autoral da igreja também. E aí, um dia cara, tava assim, eu pensei, por que não fazer uma música? Eu pensei, por que não, né? Será que dá fazer uma música? Será que é possível? Aí eu peguei assim, seria legal, né? Eu peguei, pô, assim, um tempo assim, sabe, em cima daquilo ali, pra escrever aquela música ali. Aí quando ela ficou pronta, eu levei na igreja. Levei na igreja e mostrei, na época eu não cantava, né? Aí quando eu mostrei para o líder, para quem liderava o louvor, aí ele veio assim, se for para cantar em casa, tá bom. Oh, meu Deus. Não, não, eu falo rindo, tá, gente? Porque nós somos amigos até hoje, tá? Ele me segue assim, ó, bastante. Provável, talvez até possa assistir isso aqui depois, esse podcast lá no YouTube, quando eu colocar lá no link. Segue bastante, gosta das músicas que a gente faz, nosso projeto que a gente gravou. Ele é um cara assim, ó, mano, hoje ele é pastor, amigão, assim. Só que, às vezes, Deus também faz certas coisas na gente, fazendo pessoas falar aquilo que a gente precisa ouvir naquele momento, para quebrar algumas coisas, para Não quer, mas precisa. precisa. É, Deus faz o que eu preciso que seja feito, e não o que eu quero que seja feito, né? E naquele momento ali, mano, eu saí para casa, mano, foi uma revolta, foi um balde de água fria com gelo, assim, sabe? Você, pô, cantar em casa tá bom, cantar em casa tá bom. Ficava repetindo, pô, cantar em casa tá bom, é? Pô, cantar em casa tá bom. Eu ficava repetindo isso. Mas aquilo me fez, assim, ter uma, uma percepção diferente, sabe? De olhar para aquilo ali e pensar assim, cara, mas não foi o que eu fiz que foi rejeitado, foi o que eu ganhei. Isso não pertence a mim, isso pertence a Deus. Viu como é que Deus faz as coisas? Aí eu começo a. Eu precisava ter isso no meu coração, Najara. Aí você começa a baixar você e crescer É, ele. isso. Exato. É aquele momento da quebra de qualquer orgulho, qualquer. Sabe? Sabe aquele momento que a gente precisa. É aquele momento que a gente precisa realmente ser refeito. Olha só, é igual Pedro. Eu sempre lembro de Pedro, que Pedro negou Jesus, né? Vazou, fugiu, se escondeu, foi lá, voltou a pescar. Aí quando Jesus parou lá na beira da praia, tá ligado? Jesus parou na beira da praia, a pergunta que Jesus fez para ele, Pedro podia esperar tanta coisa, né, cara? Jesus não tava nem o que ele queria falar, mano. Ele só queria perguntar uma coisa para ele: tu me ama? Aí, cada vez que Pedro respondia, Jesus falava o propósito outra vez, né? Então, apacenta minhas ovelhas. Tu me ama? Aí dá o propósito de novo. É esse tipo de coisa. Os nossos orgulhos, nossos erros, nossas falhas, às vezes precisam ser expostas para que depois Jesus venha diante da gente e pergunte aquilo que, na verdade, eu preciso entender. Tu me ama? Me ama? Tá bom. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Então trabalha com o que é meu. Entenda que é meu. E tu também é meu. Sabe? Então isso foi sendo trabalhado dentro de mim, assim. E eu, mesmo sendo adolescente, isso já foi um aprendizado para mim. Isso me traz um alerta. Por quê? Se ele não tivesse falado com você desse jeito,
você ia se aprimorando, aprimorando, até que você chegou no ponto que você está hoje e você não ia dar a glória a Deus. Talvez você desse a glória por você ter conseguido. Então, na primeira recusa que você teve, você entendeu que Exato, você tinha que diminuir para que ele crescesse em você, para que você chegasse onde você está hoje, dando glória a Deus. exato, exato. Assim, ó, eu posso dizer que todas as pessoas que estão em evidência hoje fazem para a glória de Deus? Não, mas eu não sou todo mundo, como dizia minha mãe, como diz a minha mãe. Como Eu dizem não todas as mães, porque lá em casa também era consigo, assim. como a minha mãe às vezes tem que dizer ainda. Então, o que acontece? Eu não tenho que me preocupar ou tentar descobrir o que está no coração no oculto de outra pessoa. Se todos que estão em evidência fazem para a glória de Deus, claro que não. Tem aqueles que fazem para seu orgulho, para seu bel prazer, porque tem prazer em estar em evidência, porque gostam de ser vistos. Tem, mas eu não posso me guiar porque pessoas fazem isso, eu não posso me guiar pelo caráter dessas pessoas. Eu tenho que cuidar do meu. Eu não quero fazer porque eu tenho prazer humano nisso. Eu quero fazer porque eu não vivo espiritualmente se eu não fizer. Então, é diferente, sabe? Então, eu quero ter a consciência que é de Deus. Então, pode perguntar para quem anda comigo, tá? Depois, para qualquer pessoa, pergunta para o Geise, que é um dos meus amigos que tu conhece. Eu não falo que a música é minha, eu não consigo. Quando a gente conversou no episódio do Geyser, ele que falou. Ele falou assim: você com certeza já ouviu muitos dos louvores que ele fez. E quando ele cantou, eu fiquei assim: como assim? Oi? Aí, e assim, eu não falo porque em toda vez que eu vou, até as coisas que eu gravo, a pessoa pergunta: essa música é sua? Eu falo: essa música Deus me deu. Sabe por quê? Porque Najara, eu nunca inventei nada. Eu só descobri aquilo que já existia na eternidade. Quando você compõe, como que funciona? Você ora, Deus vai falando com ou você está fazendo alguma coisa e Deus te traz algo e aí você senta e escreve, ou você tem um momento específico para sentar, hoje eu vou compor. Ó, vou te dar um exemplo Que eu também quero, para. eu quero as dicas, porque eu também vou me tornar compositora. Já falou isso da outra vez, né? A Falei? Eu não, outra olha, eu falei! eu acho que isso aí já Ai, é. meu Deus, não, 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 não. Ó, eu vou dar um exemplo de uma das músicas, como surgiu uma das músicas, que vai ilustrar para que possa ficar muito claro que não existe uma regra de como nasce uma música, porque Deus age na sua multiforme graça. E eu tenho a sinceridade, assim, Deus, o Senhor sabe, quanto eu estou sendo sincero aqui, que as músicas vêm de Deus. Eu não sei explicar algumas coisas que acontecem às vezes, e que simplesmente eu começo a cantar. Eu vou dizer uma vez que aconteceu, por exemplo, uma vez, no meio do culto, no meio do culto, o bispo estava pregando lá em Florianópolis, na época ainda do Avivar, e ele pregando, ele começou a falar assim, ó, um texto que está lá, eu não me lembro onde agora, mas acho que está em Romanos, se eu não me engano. Porque Deus, que é rico em misericórdia, ele começou a repetir isso aqui. Ele é rico em misericórdia. E começou a repetir isso. Deus é rico em misericórdia. Naquele momento ele começou a repetir aquilo assim. Eu comecei a cantar uma música lá assim, na hora, assim, sabe? Eu falei assim, cara, rico em misericórdia. E o Avivar gravou essa música depois. O Avivar gravou essa música depois. E eu comecei a cantar. Comecei, graça tão maravilhosa que do céu nos alcançou. Comecei a cantar e a música saiu, E sabe? E aí, como? quando eu... Não, até aviso. Quem tá ouvindo o áudio só não vai ver minha cara agora, porque eu fiquei espantada. E você cantou, depois você foi correndo pra escrever a música. Escrever, pôr no papel. escrevi assim e foi. Teve uma outra vez, vou te dizer outra, que começou, tava sendo uma Eu pregação. vou tomar uma água aqui porque eu fiquei espantada, gente.
Tava a pregação falando sobre Abraão, que Abraão saiu da tenda e olhou as estrelas e eu falei assim, cara, na hora do apelo, a gente tem que cantar alguma coisa nova. Veio no meu coração isso assim, sabe? E eu comecei a cantar ali, sairei da minha tenda. Acabou a mensagem, eu fui lá para cima e comecei a cantar aquilo que eu estava cantando. A igreja começou a cantar. E aí o verso já veio em cima do palco e já comecei, a música ficou toda pronta. Tem uma que a gente canta muito aqui, que a gente agora vai gravar. Lembra do projeto da tribo? Sim. A gente vai gravar pela tribo essa música, que a música se chama Queima Como Nunca Antes. E essa música, ela surgiu de um espontâneo no palco, no púlpito, no altar ali. Eu comecei a cantar, há uma graça, há um poder que está aqui. Comecei a ministrar isso. Deixa ela arder em mim, Senhor. O povo Quando, foi cantando. ô, Julinho, quando lançar, você vem com a banda Tribo Olha aí, ó. divulgar. É isso aí, pô. A gente pode fazer sim, com a equipe A toda. equipe toda. Vai ser É, um falatório aí legal, mas vai ser muito bom. é legal. A tribo, o Geiser tá junto. É um projeto que tá eu, tá o Geiser, a pastora Kézia, que é uma outra amiga nossa também, que tá rodando o Brasil aí também. Olha, É, gente, eu sempre falo, tá ao vivo, hein, tá gravado, depois não vai poder falar que não vai vir, hein? não, vamos sim, vamos sim, vamos sim. A gente já tem algumas músicas que vão ser lançadas agora. Vamos Gente, sim. vai ser sucesso. Ô, Juninho, é, qual foi a primeira música que estourou? Que você falou assim, um cantor veio e quis a música, uma gravadora veio e quis gravar. E quando que foi que você falou assim, ixi, agora foi. Agora foi no sentido assim, de vir uma gravadora, de você ganhar dinheiro com isso. Quando que foi e qual foi a música? A primeira música que aconteceu alguma coisa assim realmente foi a Maranata, porque assim aquela música ali, ela, ela, vamos dizer assim que ela abriu horizontes para toda a equipe, né? Para todo mundo que estava envolvido no projeto. Nós construímos juntos e a, a música, na verdade, quando a música chegou, é engraçado isso, porque quando a música chegou, eu não tinha escrito a música e ela chegou de um jeito diferente. Então, o que eu fiz naquela música? Eu modifiquei uma outra parte da música, que na verdade a galera, até na época, não achou que iria colar. A galera ficou meio, será que vai pegar? Não, porque hora vem Senhor Jesus. Hora vem Senhor Jesus. Será que. Porque hora vem Eu já Senhor Jesus. cantei tanto esse louvor, meu Deus do céu, obrigada, Senhor. Tô falando com o compositor dele, gente. Não, a música, o meu brother, que é o brother que era da Tecla, ele tinha escrito a música e levou a música, ela não tinha essa parte, era diferente. E aí o bispo chegou, pô, tinha que ter um nome Maranata na música. Eu falei, não, gente, pô, peguei assim, vamos fazer assim, ó. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu comecei a botar, não, vamos fazer assim, gente, vai pegar. Aí, não, hora vem, Senhor Jesus, não. É engraçado lembrar disso. Mas, hora vem, Senhor Jesus, não, pô, isso não pega, hora vem, Maranata, hora vem. Eu falei, cara, isso vai pegar, hora vem, Senhor Jesus, está escrito assim na Bíblia. Hora vem, Senhor Jesus. As pessoas vão cantar isso aqui. Aí naquela dúvida de lá e cá, eu lembro que o bispo era o líder, assim, né? O bispo junto com a gente pegou, bateu o martelo, né? Tipo, vai ser isso aqui mesmo, e deu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É, gente, vocês estão ouvindo o compositor de Maranata, Ora Vem Senhor Jesus. Eu acredito que mesmo que você não mesmo que você esteja em qualquer denominação que você esteja, seja Igreja da Graça, seja Assembleia, com certeza na sua igreja você já ouviu esse louvor, você já cantou esse louvor. E aí, assim, a gente, é claro que foi um trabalho produzido em equipe, o Nani, que é o Ananiel, né, que está lá em São Paulo agora, ele que capitaneou o projeto, e eu tive essa contribuição de fazer parte disso também. Eu era vocalista também nessa parte. Na verdade, essa música era masculina. Eu comecei cantando ela, cantei ela um monte no culto antes de gravar. Eu cantava, cantei o retiro que a gente fez de louvor,
cantei, meu Deus, só em ti confiarei. Meu Deus, cantei umas 50 mil vezes antes de ela ser lançada. E aí, e aí foi a primeira música que, a partir da Maranata, eu comecei a ter contato com a Gabriela Rocha, que conheceu o nosso projeto, aí com o Leonardo Gonçalves, na época também, que era mais próximo da Gabriela Rocha, aí foi pro Aposan, aí eu lancei um projeto depois que me conectou com a galera do Oficina G3 também, que gostou daquilo que a gente tinha lançado, e as coisas foram se ligando de um jeito que eu não tinha mais controle daí. Você sentiu medo de crescer muito? Como lá atrás eu já sabia, lembra, que não me pertencia, eu nunca fiquei tão preocupado assim, sabe? Eu sempre deixei muito assim que Deus fizesse o que Ele queria e eu lembro que uma promessa que eu recebi uma vez, eu nunca nem falei isso em público. Acho que é a primeira, acho não, é a primeira vez que eu falo isso assim, dessa. Amo quando vocês falam isso, que é a primeira vez que eu vou falar. Porque eu já falei isso entre amigos, já falei para pessoas, mas eu nunca falei assim numa entrevista. Quantas vezes a gente já teve entrevistas e coisas, eu falei isso. Porque a primeira vez que eu recebi uma promessa de Deus nessa área, não foi nenhum profeta que veio falar comigo. Foi Deus que falou comigo no meu quarto. Eu escutei a voz dele falando. E foi quando eu aprendi o quanto é importante eu não depender de que Deus use alguém para falar comigo, mas que eu aprenda a ouvir a voz de Deus num relacionamento direto entre eu e Ele. E não só ouvir, como acreditar, dar confiança a essa voz que eu ouvi e crer que foi Deus que falou. Porque às vezes a gente precisa que outra pessoa fale para que eu acredite que Deus falou comigo. Eu até sinto que Deus falou comigo. Eu até escuto que Deus fala comigo. Mas eu não consigo acreditar 100% porque só está uma experiência pessoal, particular e única, exclusivamente entre eu e Ele. E quando, na verdade, o essencial da vida de um profeta é conseguir ter essa convicção sem que ninguém confirme, mas que tu saiba que Deus falou. Isso é muito difícil. É, A gente precisa às vezes a gente precisa de muitas confirmações externas para aceitar que aquilo ali é Deus falando com você. exato. Mas, Najara, é por isso que poucos influenciam muitos, e muitos acabam influenciando poucos, porque poucos têm a coragem de acreditar nessa voz. Muitas pessoas que estão ouvindo aqui já ouviram coisas extraordinárias de Deus, mas decidiram não seguir porque não tem confirmação de B, C e D. Mas Deus só quer o A e B, de C, D, E, F, G, sabe? Deus só quer o A e B. Deus é o A, você é o B e acabou. Deus não quer o C. Entende? A história é aqui. Então, imagina se Elias duvidasse que aquela voz fora da caverna era de Deus. Não tinha ninguém para dizer, Elias, isso é Deus falando. Sai da caverna. Não, pô. Elias escutou e teve convicção. É Deus falando. E é por isso que eu vou sair dessa caverna. É por isso que Acabe não acabou com todos os profetas. Ainda tem vivos, ainda tem remanescentes. Era só Deus falando para ele. Eu entendi que era só Deus falando para ele. Então, quando eu comecei a aprender isso e ter essa convicção de que aquilo que Deus fala para mim é o suficiente, eu comecei a entender que tudo pertencia a Ele, eu comecei a aprender a ouvir a promessa que vinha dele, e a primeira promessa que eu ouvi veio assim. Então Deus falou para mim, eu vou te fazer referência nessa nação. Quando Deus falou isso aqui, quando Deus falou isso aqui, eu vou te contar qual era a minha realidade. Lembra do MSN? Opa, saudades. Lá no MSN, eu escrevia as músicas dentro do quarto, lá, sozinho, e eu não tinha ninguém que ouvisse. Então, o que eu fazia? Eu tinha uma amiga que morava no interior de São Paulo, que eu conheci pelo MSN. E ela e a mãe dela eram crentes, e elas pegavam e paravam para ouvir a música que eu fazia lá no interior de São Paulo, naquela época, e lá em Ribeirão Preto.
e elas paravam na frente do MSN e ficavam ouvindo, oh, essa é bonito. Era só para elas que eu tinha para mostrar, não tinha para ninguém, absolutamente ninguém. Porque nessa época, assim, nem as pessoas mais próximas se importavam muito com as músicas que eu escrevia, Não na verdade. acreditavam, que é o normal, né? Não era uma palavra negativa, mas também nem positiva. Era, isso aí vai trabalhar alguma coisa, isso aí não dá futuro, sabe como é que é, né? Sei. E aí eu falava para ela, e até hoje, ela acompanha tudo, tá? Até hoje é muito legal, assim, quando a gente lança alguma coisa, eu mando antes para ela, mando, olha isso aqui, ó, essa aqui tal pessoa vai gravar aí, ó. O pessoal do mundo diria que ela seria seu amuleto, mas a gente, né? Ai, essas crendices que existem. Com todo o perdão, se você aí acredita nisso, você que está aí ouvindo, fala assim, Narjara, eu não sou cristão e acredito em amuleto. Calma, gente, relaxa. A gente não tá, eu não tô criticando, não, mas realmente as pessoas do mundo falariam que eu era meu amuleto. E não para mim não, assim, é porque é uma, é uma lembrança carinhosa, assim, sabe? E hoje a minha esposa conhece ela também, e conhece ela e a mãe dela, assim, elas acompanham a gente, assim, em tudo, sabe? E cada vez que algum novo lançamento acontece, cada vez que a gente dá um passo à frente, elas acompanham. Então, desde aquela época que eu só cantava no MSN, né, pra ela ouvir, né? Ô, Juninho, e até o dia de hoje, quantas composições são? Olha, assim, no total, assim, gravadas e não gravadas, É. olha, acho que tá mais, sim, tem mais de 1.000, com certeza. Você já compôs algo para o missionário R.R. Soares? Sim. Tá para ser lançado agora, tá para Então é ser. você! Eu escutei o pastor Fernandes Lima, já participou do programa e semana que vem ele tá aqui ao vivo no estúdio. E eu vi um stories dele falando que ele fez o clipe, gravou a música, né? Ele falou, do Juninho e tal. Aí eu falei, será que é o Juninho Rosa? Homem de Fé. A música é Homem de Fé. E esse vai ser Uau! lançado pela Graça Music, o Fernandes Lima que vai lançar e tal. Eu estou fazendo os projetos lá da Graça também, junto com o Renato, que é um compositor de grande talento também, assim, amigão meu, assim, a gente está junto bastante, assim, de vez em quando eu estou lá na Graça lá para fazer os projetos lá da Graça, então a gente está trabalhando com bastante gente lá. Fernando de Lima também tem a Kelly Benigno lá também, que a gente está fazendo os Uau, projetos que dela. legal! Também teve aqui a Kelly. Ah, é? A gente estava hoje, É. acabei de terminar uma música para ela. Olha aí, você dando uns. Ô, Juninho, para o missionário, o que que você escreveu? É, para o missionário, na verdade, sim. O projeto que eu fiz para o missionário, na verdade, era para o Fernandes Lima, que o missionário solicitou que fosse feita a música, entendeu? Então a gente trabalha. E qual que foi a música? A música é Homem de Fé, o nome da música, que o Fernandes Lima vai lançar. O nome é Homem de Fé. Ah, tá. Essa é a primeira música que você compôs para o pessoal da Graça. A primeira que vai ser lançada. Então, tem Hum, vários lançamentos que estão para vir aí, que já está pronto, que já está composto, mas ainda não foi lançado. Tem da Beatriz, da Beatriz, que a gente tem 3 músicas lá. Essa que a gente está fazendo, o projeto da Kelly Benigno. Tem várias músicas do Geiser, que vai ser pela Graça também. Tem outra música que eu devo começar hoje à noite, que é do Missionário também, que a gente vai estar, que é não para o pode filho dar do spoiler Missionário. de nada, né? Não, essas coisas é com a gravadora, então eu não posso, Ah, posso mostrar. a gente vai ter que guardar curiosidade. Aí eu não tá na minha, né? Eu posso contrato lá com eles lá, Não, então, eu entendo. Ô, Gininho, qual que é os teus grandes sucessos cantado por cantores aí famosos? olha, a gente, na verdade, mistura com outras pessoas e tal, né? Mas músicas de quem eu já enviei, assim, pessoas que eu já enviei principalmente, né? A gente tem, dos contatos que eu tenho, assim, né? De músicas enviadas, né?
eu tenho da Gabriela Rocha, na época principalmente do Avivar, que a Gabriela esteve lá em Florianópolis, na verdade. A gente enviou bastante coisa assim para ela e tal. E as principais músicas que a gente tem, na verdade, tocadas assim, tem muita coisa, gente, que ficou com o Avivar, né? Muito mais, assim, até. Por quê? Porque na época eu tinha um tipo de trabalho que era muito voltado para a equipe. Então, eu era muito fechado a compor para a equipe. Depois eu comecei a me abrir para gravadoras, entende? Até eu vir para o Rio de Janeiro, até eu começar assim, eu compunha muito para a equipe. E quando tinha alguma outra, enfim, alguma outra coisa assim, algum outro cantor, eu enviava música assim, era mais junto com outras pessoas, né? Então, assim, a maioria das músicas, tem muita coisa que eu gravei também, porque tem os nossos projetos, eu nem cheguei a falar isso, né? Que eu tô com 14 projetos gravados, que ainda tem que ser lançados, que ainda tem que ser lançados, que eu ainda não lancei, na verdade, entendeu? Então, Nossa. nessa época que eu estava muito focado em compor o Avivar, eu me fechei muito nessa questão de equipe. E depois que eu comecei a me abrir e fazer essa abertura com gravadora, com a Graça, com músicas de edição na MK, também tem música editada lá no MK, né? Tipo assim, depois que eu comecei a fazer isso, quando eu peguei e segui para um projeto solo, né? Então, tinha músicas que tocavam bastante assim na rádio na rádio da Melodia, acho que é a Melodia aqui do Rio de Janeiro, tocava bastante também. Tinha o Tudo é Possível, tinha a Não Volta Atrás, tem a Rocha Eterna. Rocha Eterna também foi bastante tocada, assim. Eu tive até uma experiência engraçada com a Rocha Eterna, assim, que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, na igreja, e uma amiga aqui da igreja, né, ela veio me falar, ela veio me falar, a vontade dela era, pô, tinha muita vontade de cantar essa música na igreja. Aí qual era a música? Rocha Eterna. Engraçado. Falei, que legal, Rocha Eterna, legal É essa música. minha. Mas assim, como eu te falei, repito, né? Agora que eu tô assim realmente me abrindo cada vez mais assim a esse universo de participar de um projeto de outros cantores assim com mais ênfase, era muito focado aos projetos da equipe. E nesse meio tempo que a gente deixou seguiu com o projeto solo, eu gravei 14 projetos ao vivo, né? Que a gente ainda não lançou. Então são 14 músicas que a gente vai até a editar pela Graça, mas a gente não lançou ainda essas músicas e são todas autorais também. Se for olhar, na verdade, no meu Instagram ou no meu YouTube, no meu Instagram não tem nenhuma música que seja cover. Até as músicas de 1 minuto, as músicas que são assim, um rio de 1 minuto cantando uma música, é autoral. É uma música feita só para 1 minuto. É uma música de 1 minuto. Daí eu canto com a minha esposa lá. Aí eu, pô, sinto desejo de falar de alguma coisa, um assunto tal, Deus vem, toca assim, sabe, uma mensagem sobre fé ou sobre um texto bíblico que eu tô num devocional, fiz uma live aqui, senti um mover do Espírito, irmão. Vamos cantar uma música, um rios de 1 minuto e meio. Eu faço uma música só para aquilo ali. Então, o meu Instagram é 100% autoral, né? Tudo E que quando você ouviu um louvor seu tocando na rádio ou viralizando na internet, qual foi tua reação? olha, eu confesso que antigamente eu acho que eu pensava que eu ia ter mais, de alguma forma, mais vislumbre, sabe? Mas graças a Deus eu agradeço o Senhor por isso.
eu só tenho a mesma preocupação que eu já te falei. Quanto isso está mudando a vida de alguém, sabe? Eu fico muito sedento por ouvir testemunho. Eu fico mais feliz em ouvir o testemunho. Ou ficamos sem som, não te ouço. Tá ouvindo? Agora sim, agora voltou. Então, eu fico mais empolgado em ouvir o testemunho daquilo do que o fato de estar tocando na rádio ou não, sabe? Então, como já ouvi testemunho uma vez de no Sergipe, uma menina me mandou uma mensagem e falando que por muito tempo a mãe dela estava tentando levar ela para a igreja, não sei o quê, que ela fez uma oração com aquela música, sabe? E depois que ela fez uma oração com aquela música, ela foi e que a mãe dela estava numa alegria muito grande, que ela queria agradecer, porque não sabe o que aconteceu. E eu respondo sempre assim, o máximo possível, e falo, ô, seu Espírito Santo, que tem na tua vida, não tem nada a ver comigo, não. O Espírito Santo que fez na tua vida, eu sempre falo isso. Então, isso para mim é vislumbrante, assim, sabe? Quando eu vejo isso. Assim. Juninho, é, você tem. Você realizou algum sonho lá no início? Aquele menino que começou a tocar violão, desistiu algumas vezes, mas persistiu depois, que você já realizou? Um sonho que você tinha lá atrás. Olha, temos muito a fazer ainda, mas com certeza alguns dos projetos e alguns dos objetivos que eu tinha lá atrás realmente aconteceram assim em termos de mostrar o início de um ciclo, né? Então, primeira coisa, né? Quando eu sempre tinha naquela época eu sempre tinha um desejo muito grande de gravar um projeto ao vivo. E eu achava que, quando eu comecei a cantar, eu achava que eu jamais conseguiria gravar ao vivo, porque eu teria que cantar ao vivo e teria que valer ao vivo. Eu já não conseguia cantar direito. Como é que eu ia cantar ao vivo e gravar ao vivo? E hoje, assim, 90% dos projetos que a gente grava é ao vivo, né? Tipo assim, se for ver, assim, tecnicamente falando, né? Era um sonho que eu tinha, assim, pô, de gravar ao vivo, assim, de ter um projeto gravado ao vivo e tal. E outra coisa que sempre eu tinha, assim, era de eu ver o resultado daquilo realmente mudando a vida de alguém, assim, sabe? Eu tive uma experiência, para te ter uma ideia, eu tive uma experiência de uma das músicas também, uma música também, que eu recebi o testemunho de uma pessoa que tinha um trauma muito grande, que tinha sofrido traumas sexuais. Nossa. E essa pessoa hoje, eu estou resumindo, hoje ela tem um grupo de apoio que ela lidera. Ela era uma pessoa ferida no chão com isso. Através disso, ela teve um contato com uma mensagem, uma música, que fez ela ter o contato com o perfil do Instagram, começou a seguir a gente. Através daquela música, descobriu que a música era, descobriu de quem era e veio seguir. E hoje essa mulher, ela é líder de um grupo de apoio de pessoas que sofrem esse tipo de trauma. É sobre Então, isso. o meu sonho cara, eu tinha muito sonho assim de ver isso acontecer, né? Então, isso pode se dizer que mas tem muita coisa ainda. Tem muito sobre a realidade. Você, você pode dizer com certeza sobre você vive hoje frutos das suas orações de lá de trás? Sim, sim, com certeza. Muito do que a gente hoje experimenta hoje saindo da área musical, indo para uma área mais, digamos, mais estrutural e mais importante do que música, posso falar da família que hoje nós somos aqui.
e que, para mim, assim, houve um tempo em que era impossível, assim, eu formar uma família, sabe? E hoje, assim, Deus construiu, Deus fez as coisas acontecerem, a gente canta junto, a gente faz tudo junto, sabe? E isso é, cara, não tem o que pague, assim, sabe? É mais importante do que música em si. E é o que realmente está por trás de tudo. É o bastidor que tu falou, né? Deixar o seu sonho de ser jogador de futebol para receber os sonhos de Deus como seu, foi sua melhor escolha? Nossa, mas com certeza. Pergunta boba, né? Mas essa é fácil de responder. Mas com certeza. Não tenho dúvidas que essa escolha foi a melhor e eu agradeço a Deus por me conceder a presença do Espírito Santo que me deu força para fazer essa escolha. Porque talvez eu não teria feito, mas eu creio que o Senhor escolheu por mim e me convenceu. Ele não me obrigou, ele me convenceu. É diferente. E hoje eu sou grato a Deus, né? Foi a melhor escolha, com certeza. Com certeza. No início, desse episódio, eu te perguntei quem era o Juninho Rosa. E você falou que, sobretudo, você é filho. Mas, lógico, isso tá lá em primeiro e é inquestionável. Mas se eu for te falar como profissional, você gosta de ser reconhecido mais como cantor ou compositor? Olha, na verdade, as duas coisas para mim andam muito juntas, porque tudo que eu gravo como cantor, eu escrevi. 100% assim, do que eu gravo, eu escrevi. Então, as duas coisas andam muito juntas. Eu acho que, seja como for conhecido, assim, desde que eu seja útil no meio onde eu estou, ou para quem for necessário, se eu for útil no reino naquele lugar como cantor, que seja conhecido como cantor, se for como compositor, que seja como compositor. Então não me incomoda, assim. Por mais que ainda existe digamos assim, existe uma evidência maior na composição, né? Como compositor, aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem como promessa, sempre foi muito focado em ministrar, né? Em realmente ministrar o louvor, ir lá e cantar aquilo que eu escrevi. Só que Deus tem seus caminhos. E eu creio que é um caminho de Deus. Um caminho que tem me conectado a todas essas pessoas que eu tenho me conectado é a composição. E isso tem aberto as portas para que eu possa também ministrar e expressar o que a gente carrega, eu e a minha esposa, né? Eu confesso que quando eu conheci você, eu conheci como compositor. Depois eu fui seguir, aí eu vi que você cantava tudo. E a gente tem muito isso, né? De colocar as pessoas ali. Tal pessoa faz isso. Uhum, Mas a gente é muito, muito mais, né? Com Deus, a gente é muito mais do que só aquilo. E assim, conhecer, você se denomina em determinados momentos mais como cantor, porque você fala, mas sobretudo, ministrar, mas sobretudo, você ministra o que você compõe. Mas, sabe o que eu acho incrível? Como Deus assim, é perito em realizar as coisas, né? Porque as suas músicas, as mensagens que Deus te deu através dos louvores, tocam pessoas independentes se as pessoas conhecem a música que foi feita pelo Juninho. sim. Entendi. Você entendeu? E assim, realmente é o amor de Deus com a gente todos os momentos, porque você entende que pode ter pessoas que ouviu a sua composição através de outros cantores, mas o que falou com ele foi a mensagem que você escreveu ali. Isso, isso.
Exatamente. Não Então, foi indifere se está sendo cantada pela Gabriela Rocha, se está sendo cantada pelo ministro de louvor daquela igrejinha ali do bairro. Mas a assim, mensagem foi a que Deus deu para você. exato. Até porque, é, até porque o que a gente recebe não se resume a nós, né? Tipo, Deus não, Deus não faz nada que não seja para que edifique pessoas ao meu redor. Então, não existe, como é que eu posso ser mais claro assim? Não existe nada que Deus faça na vida de alguém que seja aqui na Terra que seja somente para o prazer pessoal daquela pessoa. Deus vai ser prazeroso para você, vai, mas o que Deus vai construir em ti é também para que possa edificar quem está ao teu redor. Então, senão Deus não teria falado para Abraão ser uma bênção. Abraão não só tinha uma bênção, não só tinha a bênção. Abraão era para ser uma bênção. Ser uma bênção é diferente de só ter a bênção. Ser uma bênção é ser um meio de felicidade para outras pessoas. É muito maior. É muito maior, é muito mais poderoso. Então, se eu exerço um ministério, um trabalho, que seja compondo ou cantando, a maioria dos lugares que a gente vai, 70, 80% dos lugares que a gente vai, eu tenho que pregar também. Então, é o que é o útil, é o necessário, é o necessário para aquele momento, é o propósito de Deus para aquele momento, eu vou fazer. Então, é entender que nós precisamos ser um meio de felicidade para outras pessoas, né? Então, não é só eu receber a bênção, mas é ser um meio de felicidade. Eu vejo que é sobre ser o que Deus te chamou para ser, Isso. para fazer. Independente se você vai escrever, se você vai cantar, se você vai dar a palavra, se você vai exercer de fato, volto lá no comecinho, o dom que Deus te deu. Exato. Não para só. E você falou sobre abençoar, né? A Bíblia fala sobre isso, que uma bênção quando vem para você não é só para ti abençoar, ele vai alcançar todos que estão ao seu redor. É isso. É isso aí. Exatamente. E se eu pensar desse jeito, eu vou ter esse entendimento de que eu não estou fazendo só para me edificar, mas edificando os outros eu me edifico. Então eu tenho que prestar atenção mais nos outros do que em mim às vezes, porque foi o que Jesus fez, né? Tipo, Jesus Jesus é o exemplo perfeito de líder, né, cara? Não existe, não existe. É só pegar os passos dele, vai ter exemplo de liderança para tudo e para todo momento da tua vida, assim, sabe? Exemplo de liderança, de postura, de, de escolha do que fazer. Cara, o âmago ali, né? A essência do projeto e propósito de Deus foi fazer pelos outros. Jesus não precisava. E não olhou para si, né? Porque se ele olhasse para si, ele com certeza nós não estaríamos aqui. Exato. Ele não precisava fazer nada do que ele fez. Ele não precisava, ele continuaria sendo Deus, estava tudo certo. O trono é dele, pronto, mano. E engraçado, né? Se for para analisar, ele não fez porque era uma obrigação, ele fez por amor. É, Simplesmente por amor. é isso aí. É isso aí. É, não esperando nada em troca, né? E entendendo que a maior prova do sucesso não é o que diz sobre mim, mas é a quem está ao meu redor. É quantos eu edifico. No mundo espiritual, no reino de Deus, é isso, né? A minha maior prova de sucesso sendo parte da terra é quantas pessoas são abençoadas ao meu redor. Alguém ao teu redor mudou o seu conceito, mudou o seu ponto de vista, recebeu recebeu uma cura, recebeu um auxílio, mudou, foi confrontado, parou de pecar.
parou de trair a mulher? Alguém ao teu redor parou de trair o marido? Tratou melhor os seus filhos? Passou a obedecer sua mãe? Alguém ao teu redor mudou e foi confrontado no seu caráter de alguma forma? Se tornou alguém melhor ao teu redor? Essa é a grande pergunta quando Jesus fala, né, cadê o fruto? Cadê o talento? Não multiplicou. Ué, Então volta lá e vai fazer o que eu te chamei para fazer. tem que multiplicar. É exatamente, multiplicar o talento é isso, é o meu redor. O que acontece ao meu redor? Então, para mim, eu penso isso. Sempre que tem uma música sendo feita, eu fico pensando, será que a igreja vai cantar? A igreja canta isso aqui? Tá cantável? Tá envolvente para que a igreja tenha uma experiência com Deus aqui? Tá legal isso aqui? A minha preocupação é mais ver os outros cantando do que eu. Se eu estiver lá ministrando, eu só tocar o violão assim, começar assim, ver a igreja cantando, mano, a voz mais linda que Deus escuta é a da noiva. Não adianta eu querer que a minha voz seja a da noiva. A minha voz só é da noiva se eu me unir com eles. Se eu me unir com a igreja, a minha voz sozinha não é nada. Não é nada, Deus tem vozes muito mais bonitas. Não sei o que Deus quer querer ouvir a minha voz, ela é uma voz que se une a outras vozes. E aí, como uma igreja, como uma eclesia, como uma igreja, a noiva de Cristo, aí que fica lindo, fica harmonioso, fica cheiroso aos narinas de Deus, o louvor, né? Então, de que adianta, mano? Eu fazer uma música com o meu ego. Eu gostei, eu não tô edificando ninguém ao meu redor. Ah, tá lindo. Ah, eu tô cantando, pô, massageei meu ego, mas a igreja não canta. Mas as pessoas não reproduzem isso, entende? Então, meu grande propósito é esse, que abençoe outras pessoas, né, ao meu redor. E, e vejo até que aquilo que tu faz aqui é legal, porque o teu trabalho é dar voz para mim, é dar voz para outros, é dar voz para que outras pessoas sejam abençoadas. Isso é fantástico, fantástico. Isso é fantástico. Fantástico é poder conhecer mais sobre você, sobre o que Deus faz na sua vida. Olha, para mim Maravilha. esse foi fantástico. Você acredita que já são 17 horas e 40 minutos? Eu falei que 17h10 a gente já terminava, e se a gente pudesse aqui, se não tivesse o programa já chegando agora, ficaríamos mais umas 2 horas falando facilmente. Eu compactuo esse pensamento e você. Total, total. É que ele tá aqui batendo papo, é que virou um papo, né? É um Aí já- papo. E isso é muito bom, é muito bom. Eu espero que quem ouviu, quem está ouvindo, quem vai ouvir, tenha absorvido o que a gente falou aqui. O Com que certeza, Deus permitiu a gente falar aqui. com certeza, em nome do Senhor Jesus. E tem muita gente aí que no secreto, agora aí, onde ninguém vê, né? Tá aí no secreto e é importante esse tipo de projeto, porque vai lembrar que está sendo visto por Deus, está sendo visto. A prova de que está sendo visto é que muita coisa que a gente falou aqui foi um encontro perfeito ao que está no coração dessa pessoa, o que ela viveu ontem, o que ela está esperando para essa semana. Essa é a prova de que Deus está vendo, que Deus está ali, né? Amém. Eu acredito muito nisso. Amém. Uma música que eu escrevi veio disso, né? No meio da pandemia. É uma música que a gente tem lançado ela já, na verdade, no secreto. E essa música fala muito disso, assim, sobre ser visto no secreto, sobre o que acontece no secreto para que então frutifique na evidência. E, assim, é fantástico esses momentos, assim, ó, porque isso aqui surgiu muito na pandemia, né? E foi na pandemia que eu estava muito preocupado com como é que a gente ia fazer, porque eu não estava mais ministrando em lugar nenhum, travou tudo, e Deus falou isso para mim, assim, no secreto onde ninguém te vê, é onde eu faço aquilo que muitos vão ver. E aquela música simplesmente foi. Muitos testemunhos, muito mesmo, assim, a gente percebeu.
A gente gravou ela só violãozinho, voz e a minha esposa, sabe? E eu sei o quanto é importante o secreto. Juninho, estamos no fim do programa. Aliás, a gente passou do horário, mas passou não, Deus sabe exatamente o que precisava ser falado e eu tenho certeza que Deus marcou esse dia 19 de maio de 2025, para que Amém. muitas pessoas fossem alcançadas. Deixa o teu Instagram para quem quer te seguir, para quem quer conhecer o seu trabalho, Amém. O para Instagram meu é acompanhar os próximos lançamentos. isso. Olha, eu até, eu até pensei em pegar e fazer um refrãozinho aqui de um lançamento aqui ainda para vocês conhecerem depois. Opa! Meu Instagram é @eujuninho rosa, muito fácil. Eu Juninho Rosa. @eujuninho rosa. No YouTube, Juninho Rosa. No Vão lá YouTube também. seguir, vão lá se inscrever, quem está ouvindo, quem vai ouvir, porque vai ver, vai ter um pouquinho da dimensão do que é esse servo fiel, que é o Juninho. Juninho, deixa um recado pro povo que está ouvindo, quem vai ouvir depois no YouTube. Amém. Ah, se existe algo que eu tenho que deixar aqui para que fique como última mensagem, porque quando a gente sai, é o que vai ficar mais gravado. É agora. Muitas coisas foram ditas, mas o que se diz na hora de terminar é o que fica mais gravado. Então, se tem uma coisa que deve ficar gravado dentro do teu coração, é que tudo se resume a quanto você tem de relacionamento com o Espírito Santo. Jesus resumiu isso para Nicodemos. Ele disse assim, ó: Nicodemos, você tem que entender uma coisa. Você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada. E aí Jesus pegou e falou assim: deixa eu te explicar. Quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água e do Espírito. É isso que Jesus disse para ele. Era necessário nascer do quê? Da água E do Espírito. e do Espírito. Então, o que significa um nascimento para você que está aí? Nascimento é o começo de uma nova história. Nascer é começar. Quando você mergulha no Espírito Santo de Deus, existe algo novo para você viver. Existe uma história completamente escrita e que você vai ter que aprender a andar. Você vai ter que aprender a falar. Você vai ter que aprender a lidar com situações. Mas você renasceu do Espírito. E a maior verdade que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos ali é que renascer do Espírito é passar de uma fase para outra, de um nível para outro. Você era alguém que fazia parte da criação. Agora você é filho do Deus da criação. Então, a criação espera alguma coisa ser expressada através de ti, está ouvindo aí? A criação, aquilo que está ao teu redor, as pessoas que ainda não são filhos de Deus, as pessoas, porque nem todos são filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus pelo poder do nome de Jesus através do Espírito Santo. Então, ao teu redor existe uma expectativa da manifestação da glória de Deus. Existe uma expectativa da manifestação de alguma coisa espiritual através da tua vida. Tudo que você vive fisicamente é resultado do que você vive espiritualmente. Todas as coisas espirituais criaram as coisas físicas. Então, olha ao teu redor, olha o teu emprego nessa semana, olha para o teu ministério, olha para a tua casa, olha para esse próximo dia de terça-feira, olha para aquilo que você tem para viver e saiba, vai ser resultado da manifestação da glória de Deus em mim, porque renasci do Espírito. O Espírito quer fazer a glória de Deus se manifestar na tua vida. Assim como você observa um lugar em que você está, talvez de ruína, de tristeza, talvez de incerteza, talvez você já tem tudo, mas na verdade parece que não tem nada, porque a pior solidão é quando você está no meio de um monte de gente e mesmo assim está sozinho. Mas Deus te diz hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai manifestar a glória de Deus na tua vida. E essa semana, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que estão ao teu redor vão ser impactadas por alguma coisa nova que vai fluir do mover espiritual dentro de você.
Não tem nada a ver com o teu rosto, com a tua voz, com aquilo que você faz. Não tem nada a ver com a qualidade do teu trabalho, mas tem a ver com aquilo que carrega dentro do teu espírito, o Espírito Santo. Então, em nome do Senhor Jesus, sai dessa live com esse aprendizado. Mais do que música. Se você vai escutar uma música, saiba o que essa música vai fazer para que você mergulhe no Espírito. Se você vai escutar um louvor, que seja para te levar para dentro do Espírito Santo. Se você vai escutar uma mensagem, que ela te leve para dentro do Espírito Santo. Você precisa renascer do Espírito para que todos os que estão ao teu redor possam viver a manifestação da glória de Deus através da tua vida, como diz, que a ardente expectação da criação espera pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Essa é a palavra que eu carrego sempre para mim e que você possa carregar para você. Recebe a bênção de Deus na tua casa em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Deus, terminamos maravilhosamente bem, do início ao fim, foi incrível. Eu quero te agradecer, muito obrigada. Depois de uma semana aqui ausente, começar com esse episódio com o Juninho Rosa foi um presente de Deus. E eu espero que vocês que estão aí ouvindo, ligados, se atentem a cada palavra que foi dita aqui e guardem no coração, mas não somente guardem, ponham em prática, executem, porque aí vocês terão e verão resultados. Aleluia. Bom, eu vou me despedir aqui do Juninho no off, mas você que está aí ligadinho, 17 horas e 49 minutos. Olha, fiquem com Deus. Obrigada por vocês estarem aí ouvindo o programa Geração Eleita. Quarta-feira eu estou de volta com o programa ao vivo. Vai ser incrível. E que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, na casa, no trabalho, onde quer que vocês estejam ouvindo essa programação. Não esqueçam que, sobretudo, vou pegar isso daí do Juninho, vocês são filhos amados de Deus. Aleluia. Tchau, tchau, povo de Deus. Se despede aí do pessoal, Juninho. Muito obrigado, Deus abençoe, obrigado, Najara, obrigado à Geração Eleita por essa oportunidade tão valiosa. Deus abençoe, ótima semana, gente. Vá lá para o Instagram para a gente seguir Jesus juntos. Amém. Tchau, tchau, povo de Deus. Juninho, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi incrível, foi assim,